Se você tá aqui nesse vídeo é porque você me conhece de produção de conteúdo, porque de alguma forma algum conteúdo meu conectou com você e fez você querer estar aqui querendo ouvir o que esse cara tem pra falar. E nesse vídeo aqui eu resolvi fazer algo diferente, aqui eu não vou te ensinar nada. E em outros vídeos eu expliquei exatamente qual é a minha estratégia de como eu levanto ideias de conteúdo. Basicamente, para eu ter ideias infinitas de conteúdo que eu faço, eu anoto ideias do meu dia a dia. Eu converso com pessoas, clientes, amigos empresários, funcionários, líderes da minha equipe, minha esposa, etc. Quando eu converso com essas pessoas, eu sempre dou insights, recebo perguntas, respondo perguntas, que eu penso assim, cara, isso aqui dá aí um conteúdo. Aí eu vou lá e anoto as ideias de conteúdo. Depois, eu pego essas ideias e jogo em um prompt que eu uso no ChatGPT para transformar a ideia num roteiro. E aí eu gravo, né, basicamente todos os dias eu paro para gravar um pouquinho e eu sempre tenho um conteúdo sobrando, né? Então por isso que eu consigo postar muito lá no Instagram, por exemplo, eu posto mais de 4 vídeos por dia, todos os dias há mais de 4 meses. Então eu tô ali sempre publicando muito conteúdo por conta dessa minha estratégia de criação de conteúdo. E nesse vídeo aqui eu queria destrinchar uma outra coisa. Se você quer aprender sobre a minha estratégia de conteúdo, vê os outros vídeos aqui do canal, então aperta o like, se inscreve aí e tudo mais e tal. Inclusive deixa aqui embaixo nos comentários qual é o teu nicho para o qual você quer aprender tráfego orgânico e produção de conteúdo, que eu vou fazer um vídeo para cada nicho dos nichos que aparecer aqui embaixo. Então só você comentar aqui embaixo, os nichos que mais aparecerem vão ser os selecionados para a criação de conteúdo aqui em 2026, tá? Hoje eu quis fazer um pouquinho diferente, né? Eu não vou mostrar minha tela para vocês, mas eu tenho meu bloquinho de texto aqui escrito ideias de conteúdo. E tipo, tem muita ideia aqui, tá? Ó, vou até colocar aqui na tela pra você ver assim, ó. Olha só, tem muita ideia aqui, tem muita coisa aqui. Eu vou ler alguma dessas ideias, tá? E vou explicar pra você como que eu pego a ideia e transformo ela num roteiro de conteúdo, beleza? E como que a ideia surgiu. Pra você começar a levar isso pro seu dia a dia, porque é isso que vai mudar completamente a tua estratégia de conteúdo. Se você conseguir pegar as ideias que já estão na sua rotina e transformar elas em conteúdo, você consegue ter a mesma frequência e resultado que eu tenho, tá? Então, fique aí até o final do vídeo que você vai aprender na prática como é que funciona tudo isso. Salve, salve! Rodrigo Vincenzi na área! Pessoal, bora lá então compartilhar aqui algumas ideias de conteúdo minhas, principalmente ideias que eu nunca postei, ideias que ainda não viraram conteúdo, para você entender tudo sobre esse processo criativo. Lembrando que se você é empresário do segmento de serviços, seja offline ou digital, nós temos uma assessoria de marketing e vendas no orgânico para você, onde a gente monta tudo isso daqui, não só a parte de conteúdo, mas a parte de time comercial para a estratégia de orgânico também para você. O link vai estar aqui na descrição para você fazer a sua aplicação, tá bom? Eu vou ler exatamente como tá aqui. Tá aqui, ó. Dica de RH, 2 pontos. Seu time tem que ser todo de recrutamento. Isso aqui, eu tava numa conversa que era tipo uma live que eu faço com alguns empresários, geralmente eu faço toda segunda-feira, é uma mesa redonda com alguns empresários, e o cara me perguntou, Rodrigo, como que você faz para contratar tanto vendedor? Porque aqui na empresa a gente tem um time de vendas grande, não dá para ver daí, mas eu vou pedir pro editor botar algumas ceninhas aí pra vocês verem, a gente tem um time de vendas aqui, aqui na Stint. E o pessoal me perguntou como que eu consegui recrutar os vendedores. E é engraçado porque, e aí eu falei pra ele assim, cara, meus vendedores, eu conheço o meu vendedor quando ele chega pra trabalhar. Tipo, no dia que ele chega pra trabalhar, eu conheço ele. Até ele chegar pra trabalhar, todo o processo quem faz é o meu líder comercial. E eu tenho um RH que dá o suporte nesse processo, né? Que a gente tem uma empresa de RH aqui interna também, uma outra empresa nossa aqui do grupo. Qual que é a parada aqui? Eu contei isso pra ele. Eu falei que quem faz a contratação não é o RH terceirizado, é o próprio líder de vendas, que é o cara que vai liderar o vendedor. Então isso deu um insight pra ele, que é, cara, peraí, então eu preciso ensinar o meu líder comercial, o meu gestor de vendas a ser um cara que contrata. Pô, top, se eu tiver isso vai funcionar bem. Por quê? Porque no final das contas é ele que vai liderar o cara, não sou eu. Então a empresa ganha mais escala, você fica menos refém do funcionário e as coisas acontecem e giram muito mais rápido. Eu falei isso pro cara na reunião, o cara falou, pô, do caralho, muito bom, fiquei feliz, pegou um insight. Eu falei, peraí então. Aí vou lá e escrevi, dica de RH, seu time tem que ser todo de recrutamento. Sacou como é que as ideias surgem? Vou dar mais um exemplo aqui pra vocês, ó. Homem sábio inclui a mulher dele nos negócios, tá? Como eu falei no meu vídeo lá onde eu disse que teu conteúdo não precisa ser sobre o que você vende, ele pode ser sobre as coisas que você acredita, isso daqui é uma das coisas que eu acredito. Porque em 2026 foi o ano que em 2025, perdão, foi o ano que eu incluí minha esposa nos meus negócios, nas minhas finanças e que ela começou a se inteirar das coisas que geram riqueza e patrimônio para nossa família. E isso foi muito bom, porque eu até estava falando para um amigo meu outro dia, né? A mulher é a antena espiritual da vida do homem. Então, quando Deus quer falar com um cara, a gente geralmente é muito corrido e não é tão sensível, é mais racional, e Deus traz para nossa esposa e nossa esposa traz pra gente, e é aí que a gente consegue entender. Só que se ela estiver distante fazendo outra coisa, você não pega o sinal de Deus, né? Eu contei isso pro meu amigo falou, caramba, velho, é isso mesmo e tal, não sei o quê. Aí eu anotei pra transformar no conteúdo. Sacou como é que eu pego as minhas ideias de conteúdo? Vou puxar outra aleatória aqui pra vocês, ó. Olha essa daqui. Como fazer o marido entender que a prioridade é a esposa e não a mãe? Isso daqui foi uma pergunta que fizeram na caixinha de perguntas da minha esposa, no Instagram dela. E aí ela me falou esse negócio. Ela falou, amor, o que eu
respondo pra mulher? Como que eu fiz você? Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, você não fez nada pra mim. Tipo, a minha esposa não me ensinou isso. Eu aprendi isso porque, primeiro, eu tive isso na minha criação. Segundo, porque eu tenho a Bíblia como meu livro de regras e instruções para a vida. Então, se a Bíblia é o meu livro de regras e na Bíblia tá dizendo deixai pai e mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou seguir aquilo ali. Eu falei isso pra minha esposa. A minha esposa falou, pô, então realmente, quem faz a transformação é Deus. A gente só pode apresentar Deus pro nosso marido. Ela me falou isso no dia. Eu falei, interessante isso daí, faz sentido. Vou fazer um conteúdo disso. Aí anotei a ideia. Sacaram como é que a gente junta ideia de conteúdo? E aí você consegue fazer vários conteúdos aqui, ó. Por exemplo, esse aqui foi outro. Tráfego pago é igual uma babá. Ela deveria ajudar, mas vira muleta. Tem muita mãe que acredita que a babá é responsável por criar e educar o filho e ela se abstém dessa responsabilidade. Ah, eu tenho babá, eu não preciso cuidar do meu filho. Não, você precisa sim. Quem cria o filho, educa o filho é a mãe. A babá, a escola, etc e tal, são ajudantes da mãe, que ajudam a mãe a exercer a tarefa com mais responsabilidade, com mais facilidade, perdão. Enquanto isso, o que isso tem a ver com tráfego pago? Quem tem muito dinheiro com tráfego e tem um funilzinho redondinho, geralmente é preguiçoso para fazer conteúdo, porque pensa, pô, o tráfego já tá me trazendo um resultado, só que o tráfego, ele não consegue manter um resultado consistente por muito tempo, porque criativo satura, enfim, gente, vocês sabem, não preciso convencer ninguém disso não. O tráfego pago tá cada dia pior, é uma carniça de resultado aquilo ali, e faz parte, né, você entendeu? E aí essa analogia, né, de tipo, o tráfego é igual a babá, né, vem para ajudar, mas vira muleta. Pronto, peguei mais um insight para criar mais um conteúdo, tá? Olha outra aqui, isso aqui eu falei pro meu pai. Falei pro meu pai, viajar no Brasil final de ano é uma cilada. E isso tá se concretizando. Se concretizou, né? Eu tô gravando esse vídeo ainda em 2025, mas você vai estar vendo ele em 2026. Pode olhar as notícias de Trancoso, desses lugares milagres, pode olhar o tanto de perrengue. Você vai pra lá pra ser mal atendido, você é mal atendido, você não tem estrutura para poder receber aquele tanto de turista, e a menos que você seja tipo muito rico mesmo, a ponto de conseguir ir pros lugares onde o classe média alta não tem acesso, não compensa tirar férias no Brasil, principalmente Réveillon, tá? É a mesma grana pra você ir pra uma Europa, pra alguma coisa, etc e tal, acaba que dá o mesmo dinheiro. Então eu tive esse insight, pensei e falei isso pro meu pai, que é uma crença minha, posso estar errado, mas é a minha crença, então né, você não precisa concordar nem nada. E anotei porque eu falei, cara, dá um conteúdo massa isso daqui, né? Mas enfim, e é assim que eu junto ideias infinitas de conteúdo, tá? Se você quer produzir conteúdo com consistência, você precisa entender isso aqui. Você precisa entender que a sua riqueza já está em você e não numa referência que você vai buscar no Instagram. Então, se eu pudesse te dar um único conselho sobre produção de conteúdo, esse conselho seria: não busque referências e não olhe para fora para encontrar seu conteúdo. Olhe para dentro. Nos exemplos que eu te dei aqui, são exemplos para poder chegar nessa moral da história do vídeo, né? E que bom que você chegou até essa parte do vídeo, onde eu vou te falar que o conteúdo ouro seu, ele está em você, não no concorrente e não na referência. Então assim, esses cursinhos de marketing digital aí que ensina a galera, para você pensar em conteúdo, busque as referências lá no Trend Topics, que não sei o que lá. Cara, esquece Trend Topics, véio. Os Trend Topics, eles estão lá não porque eles eram Trend Topics, não porque eles eram os conteúdos mais viralizados, eles estão lá porque alguém teve um pensamento original que partiu de dentro dele e virou uma trend. E essa é a visão, é assim que surgem trends. Agora, existem dois tipos de pessoa na internet, aquele que dita a trend e aquele que segue a trend. Um é só a sombra, o outro é o que dita a cultura e dita a regra. Qual dos dois você prefere ser? Bom, é isso que eu tinha para te contar hoje, tamo junto e até o próximo vídeo.